Constância! Constância. Ô Constância! Constância. Oi! Olá, pessoas! Há quanto tempo? O que eu tô procurando? A constância dos meus vídeos. Eu prometi que ia fazer um vídeo por semana e já faz 2 semanas que eu não posto vídeo. Se vocês acham que eu vou dar uma desculpa esfarrapada aqui e dizer que estamos em época de chuva aqui no Japão e que chove todos os dias e que a calha na frente do meu apartamento furou e a chuva tava escorrendo pela calha e tava parecendo uma cachoeira e tava atrapalhando a gravação, vocês estão certos. Realmente aconteceu tudo isso e muito mais. E fora também que eu sou muito lento para poder editar, então às vezes não dá tempo de terminar de editar o vídeo. Mas hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou fazer um vídeo falando sobre quando eu cheguei aqui no Japão. A minha experiência como uma pessoa que não sabia nada do Japão, nem sabia japonês, achava que sabia japonês pelo menos. Bom, para quem não sabe, eu sou já dinossauro aqui no Japão, tô há alguns milênios aqui. E como todo mundo, eu vim aqui para ficar 3 aninhos. 3 aninhos que agora viraram alguns milênios. Mas antes disso eu preciso fazer uma coisa. Mugicha! Por onde começo? Bom, vamos começar pelo motivo pelo qual eu vim aqui para esse Japão, pro outro lado do mundo. E o motivo porque eu vim pra cá é pra juntar dinheiro e ir pra faculdade. E pasmem, eu queria fazer turismo. Turismo! Eu não faço turismo nem pelo Google Earth. Mas isso não importa. Bom, como vocês sabem, há uns 14 milênios atrás eu pisei aqui nessa terra do sol nascente. Só para contextualizar, foi a primeira vez que eu viajei de avião na minha vida. E a viagem total, só para curiosidade, levou 32 horas. Imagina, 32 horas naquele avião, com apenas acho que 2 ou 3 filmes. Eu acho que assisti o mesmo filme em 3 ou 4 idiomas diferentes. Bom, eu lembro que no avião eu também não era acostumado a comer comida japonesa. E eles serviram pra mim na JAL da França pro Japão uma marmita japonesa, o bentô. E lá tinha uns matinhos de plástico e tinha várias coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. E daí eu não sabia nem como é que comia aquilo. Eu fiquei olhando pro prato e não sabia como é que comia. E do lado tinha uma japonesa. E daí eu ficava esperando ela comer. Eu ficava olhando pra ela como é que ela comia. E daí eu comia as mesmas coisas que ela. Eu não sabia o que podia comer e o que não podia comer. E fiquei vendo se ela ia comer o plástico ou não. E no final ela deixou o plástico, eu também deixei o plástico no final. Mas então, se vocês verem um matinho verde dentro do seu bentô, não coma, é plástico mesmo. Bom, quando eu cheguei aqui no Japão, era agosto, pico do verão. E a primeira imagem que me vem à cabeça quando eu lembro de quando eu cheguei aqui no Japão foi que quando eu pisei fora do avião, eu senti um ar quente. Tipo... E eu tinha acabado de chegar do Brasil. O Brasil supostamente era para ser muito mais quente que o Japão. E pra mim foi meio que um choque, porque eu não imaginei que o Japão ia ser tão quente assim. O Japão tem neve. Meu, nunca ia imaginar que o verão do Japão era tão quente assim. Mas enfim, daí quando eu cheguei aqui no Japão, meu pai tava trabalhando, daí ele mandou um amigo dele, que ele era carregado lá da empreiteira, pra me buscar lá no aeroporto. Daí eu cheguei lá no apartamento do meu pai, e era uma kitnet, meu pai tava trabalhando ainda, e lá só tinha um quarto, um banheiro, uma cozinha pequena, e o mais interessante lá é que tinha lá a TV da Xuxa. Sim, gente, tinha a TV 14 polegadas, cor-de-rosa, de tubo, no apartamento do meu pai. E é o mais engraçado que eu tiro sarro até hoje. Meu pai, à noite, veio do trabalho e daí ele foi me levar pro restaurante mais famoso, que é o Saizeriya. Sim, gente, Saizeriya é um restaurante de família aqui no Japão,
que supostamente deveria ser barato, em conta, mas não é tão em conta assim. Você consegue encontrar comida muito mais barata e até mais gostosa do que saizeria, porque sinceramente eu não gosto muito de saizeria. E daí no dia seguinte a gente já foi direto para a fábrica, chegamos lá para fazer a apresentação, a orientação lá da fábrica, para receber o bonezinho, o uniforme, as coisas lá. Eu não lembro muito bem como é que aconteceu, eu lembro que as coisas aconteceram meio que rápido, não teve um tempo assim para eu poder descobrir o Japão ou curtir alguma coisa. Foi chegar no Japão, ir para a fábrica, receber a orientação, receber o uniforme, tirar celular, abrir conta em banco, foi mais ou menos assim que aconteceu. Só que tem um detalhe. Eu cheguei aqui no Japão e ainda não tinha vaga para mim trabalhar, só tinha para o meu irmão trabalhar. Então eu tinha que ir para a fábrica todos os dias e ficar lá na empreiteira, que era um container que eles tinham feito de sala. Eu ficava naquele container 8 horas. Sem fazer absolutamente nada. Eu precisava ir para a empreiteira porque provavelmente a empreiteira ganhava um dinheiro da fábrica e eles repassavam uma parte para mim. Eu tinha que ir para lá, não tinha smartphone, não tinha videogame, não tinha livro, não tinha absolutamente nada. Eu fiquei lá naquela salinha 8 horas durante umas 3 semanas, quase um mês inteiro. Naquela sala lá. Foi praticamente um confinamento, eu tava preso, era uma prisão, eu não podia fazer nada, porque na fábrica, lá no fim do mundo, não tem absolutamente nada além de mato em volta da fábrica. E eu não tinha carro, não tinha nada, não tinha o que fazer, tinha que ficar lá dentro daquele container. E passou o tempo. Depois de 3 semanas, surgiu uma vaga lá pra mim. Daí eu tinha que fazer um teste de aptidão. Daí chegando lá na fábrica, tinha uma garota lá que fazia a avaliação do teste. Ela era japonesa, tinha um tradutor. Eu cheguei lá na sala, só que eu achava que eu sabia falar japonês. E eu sabia, menos que o básico de japonês. Mas eu queria, cheguei no Japão e eu quero falar em japonês. E meio que eu dispensei o tradutor. Tinha uma mesa cheia de furinho, daí tinha uns pinos e você tinha que enfiar os pinos lá dentro do furinho. E daí eu fingi que eu tinha entendido tudo. Eu falei, sim, entendi. E daí, não sei porque na minha cabeça, eu imaginei que ela tava falando pra colocar o pino e olhar pra ela. E daí, eu comecei a colocar o pino e olhava pra ela. Colocava um pino e olhava pra ela. Colocava um pino e olhava pra ela. Daí chegou uma hora que ela percebeu, ela chegou pro tradutor e perguntou: por que ele fica olhando pra minha cara toda vez que coloca um pino? E daí ele me perguntou e eu fiquei com a cara de tacho. Bom, passando algumas semanas eu comecei a trabalhar e o meu trabalho era bem simples. A gente montava banco de carro na fábrica. Daí lá a gente tinha que pegar a peça, juntar ela, colocar na máquina, apertar o botão e ela soldava. Depois passava por umas 4 máquinas, daí no final fazia a Kensa, que é a verificação da peça para ver se não tem defeito. Daí mandava para caixa e mandava para outro setor. E eu fazia um monte de furiô, mas muito furiô. Pensa na montanha de furiô. Sim, eu não nasci para trabalhar em fábrica. E isso é uma coisa que eu já me convenci. Por isso que eu não fiquei lá muito tempo. Spoiler. E o trabalho era bem corrido, obviamente. Tinha meta lá, você tinha que bater a meta todo dia. Não tinha muito tempo para você ir no banheiro. Por isso, eles pegavam o seu almoço de 1 hora, eles cortavam em 40 minutos, eles pegavam aqueles 20 minutos, cortavam na metade e distribuía durante o seu dia. Ou seja, você trabalhava, daí você almoçava 40 minutos, corrido, né? Porque 40 minutos não é suficiente para você comer e fazer no banheiro, fazer as coisas. Daí você voltava a trabalhar, trabalhava mais 2 horas, daí tinha mais 10 minutos de intervalo, depois trabalhava mais 2 horas, depois mais 10 minutos de intervalo. Só que daí tinha o pulo do gato, porque daí você fazia 4 a 5 horas de hora extra. E daí não tinha mais intervalo entre as horas extras, então você ficava o resto do dia, no finalzinho, trabalhando que nem um condenado. E sim, gente, o trabalho lá era sujo, fedido, barulhento, quente, desagradável. Sim, gente, eu não curti muito trabalhar na fábrica. E lá as pessoas,
são meio rudes. E tem pessoas boas, assim, eu não vou aqui generalizar, porque tinha pessoas muito legais. Tinha um amigo lá japonês que ele queria aprender português, mesmo sem saber japonês, a gente se virava lá com mímica e nos entendia lá. Mas tinha aquelas pessoas que, tipo, aquele chefe lá que, tipo, merece um soco na cara. Isso aí eu deixo pra um outro vídeo. Se vocês quiserem saber como é que foi as tretas, eu posso até contar como é que foi as tretas, como é que era o chefe. E o pior de tudo é que eu tinha voltado a ser menor de idade no Japão. Sim, meus amigos, a maioridade aqui no Japão é 20 anos. Eu lá precisei do meu pai para poder abrir uma conta no banco, não podia beber álcool e ganhava menos que o meu irmão, por exemplo, porque eu era menor de idade. Ainda bem que o meu aniversário era logo ali, então eu fiquei alguns meses ganhando menos que o meu irmão, trabalhando igual, condenado igual um burro de carga, mas ganhando menos que ele. Bom, a rotina era o seguinte, eu acordava mais ou menos às 5, 6 da manhã, daí eu me aprontava, colocava o uniforme e daí era pro ponto aonde o carro ia estar me esperando, que eles chamam de Soge. Daí eu entrava no carro e não podia atrasar nem um minutinho porque o tempo era contado, porque eles tinham que buscar outras pessoas pelo caminho e daí se alguém atrasasse, ia atrasar a outra pessoa e daí no final dos contos não ia chegar a tempo na fábrica e a gente ia tomar no toco. Então a gente tinha que estar lá pontualmente antes mesmo do Soge chegar. Faça frio, faça sol, faça chuva, faça neve, faça o que for, você tinha que estar lá no ponto. Bom, quando chegava na fábrica, tinha o Radio Taiso, que é um exercício que você fica fazendo matinal, que os japoneses fazem, para poder aquecer o seu corpo. E daí, depois disso, tinha o Chore, que é uma reunião matinal. O chefe vai lá, vai falar algumas coisas que o tradutor vai traduzir e você vai fingir que você ouviu, vai passar por um ouvido, vai sair pelo outro e vai ficar todo mundo feliz. E depois do Chore, todo mundo vai para sua sessão e começa o trabalho. E basicamente é assim que começa o dia. Bom, basicamente quando você vem para o Japão pela empreiteira, funciona da seguinte maneira. Você faz uma dívida enorme com a empreiteira e daí eles pagam sua passagem, que é tipo o dobro do preço que seria real. E daí você fica no apartamento deles pagando para eles também. Obviamente, se você sai da empresa e você está no apartamento dele, você tem que se virar para pegar outro apartamento. Então meio que você fica preso, daí você chega na fábrica, trabalha alguns meses, daí parte do seu salário vai direto para a empreiteira, eles retiram o dinheiro deles até que você quite sua dívida. Depois que você quita a sua dívida, você pode ficar livre, poder juntar o seu dinheiro e mudar de apartamento se você quiser, se você puder também, porque não tem muito tempo para ficar procurando apartamento e tem que fazer a mudança e tal, então é meio complicado. Você trabalha a tempo integral, faz horas extras, mas você não é um funcionário oficial fixo lá naquela fábrica. Então, se a fábrica, por exemplo, precisar cortar pessoas, cortar gastos, custos, eles vão cortar exatamente os funcionários que vieram da empreiteira e não os funcionários que são chamados Shain, que são da fábrica, que são contratados diretamente pela fábrica. Porque a empreiteira é uma empresa terceirizada, então é meio que uma mão de obra descartável. Então fique preparado para ser cortado, porque você será cortado toda vez que for necessário. Uma dica para você: aprenda japonês. Se liberte da fábrica, porque senão você vai ser cortado. E os horários também são bem loucos. Na verdade, se trabalha uma semana de manhã, uma à noite. E assim vai. E por que acontece isso? Porque existe o adicional noturno. Então, para o seu salário ficar um pouquinho mais alto, eles fazem turnos chamados de Nikoutai. Então, quando seu corpo está começando a se acostumar com o horário de manhã, você troca para noite. Daí, quando ele começa a acostumar à noite, troca para manhã. E você nunca acostuma, então você sempre está podre. Só a capa do Batman. Bom, e minhas experiências ruins não pararam por aí. Mais uma experiência ruim que eu tive foi que eu trabalhava todo dia, que nem um condenado. Eu aceitava todos os tipos de hora extra. Eu fazia 5 horas extras, 6 horas extras num dia. Se desse, eu fazia tudo que tivesse lá, eu fazia. Eu não reclamava, fazia todo tipo de serviço numa boa. Isso quando eu tava saudável. Mas e quando eu tava doente? Sim, gente, teve um dia que eu estava doente, eu estava mal pra caramba, eu acordei com dor de cabeça, tava com uma gripe forte.
forte. E daí eu liguei pro Tantosha, que é o responsável da empreiteira, e falei pra ele: olha, hoje não vai dar pra trabalhar. Eu trabalho todos os dias muito bem, sem reclamar, mas hoje não vai dar. E sabe o que ele falou pra mim? Não temos alguém pra te substituir. Venha trabalhar. Ai, 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 esse Tantosha. Eu peguei e falei pra ele: eu não vou trabalhar e ponto. Daí ele disse pra mim: Se você não for trabalhar, eu vou te buscar no apartamento. daí eu disse pra ele: vem que eu não vou te atender. E ele não veio mesmo. Põe uma coisa na sua cabeça: você vai dar o máximo que você tem, mas você não vai ser reconhecido na fábrica. Se você quer realmente um reconhecimento, aprenda japonês e saia da fábrica. Bom, pessoal, essa aí foi a minha experiência aqui no Japão, nas fábricas. Quando eu acabei de chegar no Japão, não sabia japonês, não sabia nada, eu tive que ir para a fábrica como todas as pessoas e como muitos de vocês estão fazendo agora nesse momento, vindo para o Japão através das fábricas. Mas não fique preso às fábricas, estude japonês, aprenda coisas novas e tente sair das fábricas, porque eu te garanto que compensa você sair da fábrica. Eu tô aqui no Japão há mais de uma década e eu já trabalhei em vários lugares aqui no Japão, já fiz de tudo aqui. Se você quiser saber como é que eu saí da fábrica, no que eu trabalhei esses anos todos e no que eu trabalho hoje, coloca aí nos comentários aí que eu vou ter o prazer de ler e fazer um vídeo a respeito aí se tiver bastante comentário, bastante curtida nesse vídeo também. Inscreva-se no canal, não se esqueça de ativar o sininho, não se esqueça do like também e te vejo no próximo vídeo. Até mais!